2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vamos todos ficar de pés, por favor, para nós lermos essa palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Amém. Senhor Deus, amado Pai, nos dá entendimento da Tua palavra e nos faça, pelo Teu Espírito, vivermos a mensagem da Tua palavra. Nos dê essa graça para crescermos no conhecimento do Senhor e transforma, Senhor, nossas vidas, transforma o nosso caráter a cada dia mais parecido com o nosso irmão mais velho, com o primogênito, com Jesus de Nazaré. Amém, Jesus. Amém. Você pode se sentar, obrigado. Irmãos, a palavra de Deus ela é clara nesse texto, que devemos levar todo o nosso entendimento, todos os nossos pensamentos, à obediência de Cristo e destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E hoje eu quero compartilhar dois conselhos ou pensamentos que podem entrar na mente de um cristão e levá-lo à desobediência de Cristo. Então, se eu desejo obedecer a Cristo, eu preciso detectar os pensamentos que entram na minha mente e que me conduz à desobediência ao próprio Cristo. E esses dois sofismas, ou esses dois pensamentos, que eu percebo que pode nos conduzir à desobediência de Cristo, é a omissão e o ativismo religioso. Então, a omissão e o ativismo na igreja, ou ativismo religioso, conduz o cristão à desobediência a Cristo. Então, muitos na igreja, que é o exemplo que nós vimos aqui o pastor Roger falar, de Portugal, têm se tornado omissos. Alguns não assumem responsabilidades espirituais e pensam que estão ganhando com isso. E pensam que estão sendo favorecidos com isso. Porque alguns dizem assim, eu não quero ser cobrado, eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Então, a pessoa não assume um compromisso espiritual, porque ele quer se manter distante da possibilidade de receber uma crítica, ou de ser chamado a atenção por alguma coisa que não sair muito bem. Então, a pessoa, para evitar esse constrangimento, para evitar esse contraste na vida dela, então alguns permitem que a omissão à vontade de Deus, a omissão ao serviço da igreja, se torne uma realidade na sua vida. Mas o problema, irmãos, escute bem, é que a omissão, ele é um pecado. Diga assim, a omissão é pecado. Não fazer a obra de Deus, não servir a Deus, não obedecer a Cristo,
é pecado. São Tiago, ele diz assim no versículo 17 do capítulo 4, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a omissão leva o cristão a pecar contra Deus. Então a omissão é não fazer a missão. Quando eu não faço a missão, eu sou omisso. Eu estou praticando a omissão. E a ordem do Senhor é muito clara para todos nós que temos recebido o seu chamado para segui-lo. Ele disse lá em Atos 1:8, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós somos chamados ao testemunho de Jesus em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação e em todas as nações da terra. Uma das razões que nós temos esse vínculo com a MCM não é porque é uma moda, não é porque é algo bonito, mas é porque nós, mesmo sendo um grupo pequeno ainda de pessoas, nós precisamos estar envolvidos com o testemunho de Cristo na cidade, no estado, na nação e até os confins da terra. E a MCM nos possibilita chegar aos confins da terra. Você pode dizer glória a Deus? Então, através da Missão Cristã Mundial, nós estamos orando pelas nações. Nessa noite, a nossa oferta, ela vai ser inteiramente enviada para as missões. Amém? Nós temos uma contribuição mensal da igreja para o pastor Roger em Portugal. É um valor pequeno, mas se todas as igrejas ofertarem, mesmo que seja uma oferta não muito grande, no final das contas vai ajudar bastante. Então nós temos procurado fazer a nossa parte, nós estamos intercedendo. Outro dia eu fiquei sabendo de irmãos que eu não sabia, que ajudam individualmente, mensalmente, MCM ou Portas Abertas. Então, nós, através desses ministérios, nós estamos envolvidos com todo o aspecto do testemunho de Cristo, começando na cidade até as nações. Quando nós estamos falando em estender a igreja nos bairros, de nos aproximar mais dos bairros, de estabelecer as extensões, nós queremos aumentar o testemunho do Senhor Jesus. Nós queremos levar a mensagem, oportunizar para que através de nós mais pessoas sejam conhecedoras da palavra, conhecedoras do Evangelho. E eu creio que você está comigo nesse propósito. Você pode dizer amém? Nós estamos com Jesus na missão que Ele tem nos dado. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer assim comigo, Senhor Jesus, eis-nos aqui, nos envia como igreja, nos envia como indivíduos. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos avançar nesse propósito. Então, queridos, a omissão é uma desobediência velada, sutil, contra Deus, contra a sua palavra. E Deus vai pedir conta dos omissos. Em Mateus 25, diz assim, mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Isso no versículo 24 ao 26, no versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui o Senhor está tratando de alguém que foi omisso, que recebeu um talento do Senhor e escondeu.
Em vez de trabalhar, em vez de desenvolver, em vez de servir, se omitiu. E o Senhor está cobrando esse servo, chamando ele de mau e lançando ele nas trevas exteriores, chamando de inútil e dizendo que ali onde esse servo é lançado haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, olha aqui para mim. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo, porque todo membro é importante no corpo. E todo cristão recebe pelo menos um talento. Todos nós somos chamados a servir com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Não precisamos olhar para ninguém, não precisamos imitar ninguém, ter inveja de ninguém. Precisamos apenas desenvolver o talento que Deus tem colocado em nossas mãos. Você pode dizer amém, querido? Então, querido, também Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então nós somos chamados pelo Senhor, quando Ele nos ordena a ser testemunhas, para compartilharmos o nome de Jesus às pessoas, a falarmos de Jesus o tempo todo. Se a pessoa que nos ouvir, se a pessoa que ouvir a mensagem através de nós, se ela não quiser a mensagem, vai ser um problema dela, mas nós falamos, nós compartilhamos, mas se nós não compartilharmos, ela vai continuar no problema dela. Mas nós também teremos um grande problema, porque o Senhor vai requerer de nós que testemunhemos. O Senhor vai nos cobrar acerca desse talento do testemunho. Vai requerer das nossas mãos. Então isso é algo muito sério. Então, queridos, omissão é quando se recebe um serviço na igreja e se diz, eu não fiz por preguiça. É interessante, irmãos, que algumas pessoas na igreja, eles começam a largar de servir na igreja. E às vezes eu digo isso porque alguns me disseram, não, pastor, é porque eu não fiz por preguiça, eu não fiz porque eu sou sem vergonha. Me disseram isso já algumas vezes. Infelizmente, essas pessoas não estão mais, nem na igreja mais. A preguiça dominou totalmente. Irmãos, uma pessoa adulta chegar ao ponto de dizer que não faz algo porque tem preguiça, irmãos, é o fim da picada. É o fim do mundo. Como nós podemos chegar a esse ponto de uma irresponsabilidade de um pai ver um filho passando fome e dizer assim, não, na minha mesa não tem comida porque eu sou preguiçoso. Então o cristão recebe a tarefa de compartilhar, de dar o testemunho, e diz, não, eu não faço porque eu sou preguiçoso. Irmão, está dando lugar para o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, e o dito popular diz que ele também é o pai da preguiça, né? Então está dando lugar para o diabo, está dando lugar para Satanás na sua vida. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Às vezes a pessoa diz que não tem tempo para servir as pessoas, não tem tempo para servir no ministério, mas ela gasta horas e horas na internet e na sua diversão pessoal. Então, se eu tenho tempo para a internet, se eu tenho tempo para minha diversão, e eu digo que não tenho tempo para servir as pessoas, então isso é indiferença ao meu próximo. Isso é omissão. Então a omissão é a preocupação com o conforto próprio. Então tudo que diz respeito ao meu conforto, ao meu prazer, eu estou disposto a acordar até de madrugada. Mas acordar de madrugada para orar por alguém,
fazer parte de uma vigília para interceder pelas pessoas. Não, isso é demais. Isso é omissão, querido. Nós precisamos sair da omissão, porque senão não servimos, não oramos, não evangelizamos, não transformamos o mundo, não cumprimos o propósito eterno de Deus. Então isso é acomodação espiritual, é mornidão, e nós temos que nos levantar contra isso em nós mesmos. Nós temos que fazer uma guerra contra nós mesmos, para nos colocarmos no prumo do avivamento, para nos colocarmos no propósito de Deus, para darmos muitos frutos para a glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, se nós servimos com um copo de água a um profeta, um copo de água a um discípulo, um pequenininho que serve ao Senhor, um copo de água, queridos, já nos dá um galardão. Se vamos prestar contas da omissão, mas também nós vamos prestar conta das ações, ou seja, o Senhor vai nos recompensar, nada do que fazemos será em vão para nós, mas terá uma recompensa da parte de Deus. Você pode dizer amém? Irmão, se nós olharmos a palavra de Deus, todo o serviço do cristão, toda a ação do cristão para agradar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, tem promessa. Tem promessa de Deus. Deus tem uma promessa para a vida daquele que o serve, daquele que faz a sua vontade. Tem promessas grandiosas de Deus, nada será em vão. Querido, será maravilhoso quando chegarmos diante do Senhor e chegarmos com as mãos cheias de boas obras, de testemunho, e oferecermos a Ele as nossas coroas, oferecermos a Ele o nosso amor, o nosso serviço, e apresentarmos diante dEle e jogarmos diante dos seus pés. Você pode dizer glória a Deus? Então nada será em vão. Então olha aqui para mim, irmão. É importante sermos firmes e constantes, sempre abundantes. Não pare, querido. Se você parou, recomece. Se você começou algo, continue, persevere. Se está difícil continuar, ore a Deus, peça a Deus. Porque você vai ter um galardão da mão do Senhor, uma recompensa da parte de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a recompensa não é do pastor. Não é do pastor. A recompensa não é do irmão fulano, do irmão ciclano. Não, a recompensa não é da terra, a recompensa é do céu. A recompensa é de Deus. Você pode dizer aleluia, querido? Se o homem falha, se o homem não reconhece, mas Deus está vendo, Deus vai recompensar, Deus vai conceber, Deus vai dar a glória, Deus vai dar o louvor, Deus vai dar a honra, Deus vai dar a recompensa para aqueles que o servirem. Você pode dizer glória a Deus? Por isso, também em 1 Coríntios 16, Paulo diz assim: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas com amor. Fique firme na fé. Se porte como homem. Se porte como homem. Fortalecei-vos. Irmãos, um homem não desiste dos seus propósitos. Um homem, uma pessoa madura, não desiste dos seus alvos. Ele enfrenta as tempestades, ele enfrenta os ventos contrários, ele enfrenta as lutas, ele enfrenta as críticas, ele se porta varonilmente, como homem. É isso que Paulo está dizendo: portai-vos como homem. Nada vai me fazer desistir, nada vai me fazer voltar atrás, nada vai me fazer parar de servir o Senhor, de fazer a sua vontade, testemunhar do seu nome, nada vai me fazer. Esse é o comportamento de um homem, irmãos.
Então, isso serve também para as mulheres, pessoas maduras, pessoas que entendem o que estão fazendo. Não é porque alguém olhou com um olhar esquisito, não é porque alguém não falou, não é porque alguém não cumprimentou, não é porque alguém não esteve na reunião, não esteve presente, nada disso vai impedir um homem, um varão, uma pessoa madura de perseverar, servindo ao Senhor com alegria e abundantemente. Você pode dizer glória a Deus? Quando recebe essa palavra, diga amém. Diga assim, eu recebo essa palavra. Então, irmãos, somos portadores de boas novas para as pessoas. Olha aqui, irmãos. As pessoas estão precisando ouvir boas novas. O Evangelho é boas novas. Nós temos que levar para as pessoas essa mensagem, que através de Cristo, elas podem ter um novo recomeço, elas podem ter os seus pecados perdoados, elas podem ser libertas das drogas, dos vícios, elas podem ser libertas da enfermidade, elas podem ser libertas da tristeza, da depressão. Nós temos que levar para as pessoas o Evangelho, boa nova de Jesus. O mundo precisa, queridos. A igreja é a esperança do mundo. Nós temos que nos manifestar, nós temos que agir, nós temos que, sem vergonha, com poder, com autoridade, com moderação, apresentarmos às pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, querido? O segundo pensamento que atrapalha os cristãos é o ativismo religioso. Em Lucas 10:10, diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Lucas 10:10. Nós somos chamados, irmãos, ao testemunho, ao serviço, todos nós sem exceção. Mas nós temos que ter cuidado com o ativismo religioso, o ativismo espiritual. O pecado de fazer ou querer fazer sem seguir a ordem específica do Senhor Jesus. É a pessoa querer fazer sem o discipulado de Jesus. É o fazer sem saber realmente se aquilo que se está fazendo está edificando, está exortando, está edificando, está abençoando realmente as pessoas. Nós temos que ter o cuidado de não começarmos a fazer as coisas somente por fazer. Entrarmos no ativismo. O ativismo religioso é a tentativa de fazer da igreja uma espécie de ONG ativista. A pessoa vem para a igreja e ela tem na mente que na igreja o importante é fazer coisas, realizar tarefas, sem submeter a sua vida à obediência a Cristo através dos irmãos e dos pastores. O ativismo religioso, ele parece algo assim, a pessoa parece que é espiritual, mas por dentro ela está vazia. Ela está sem Cristo, ela está sem vida, ela tem só uma aparência de espiritualidade. Outro dia eu fiquei sabendo de um irmão que estava se separando da sua esposa, porque a sua esposa só vivia no ambiente do prédio da igreja, das reuniões da igreja, mas não estava cuidando da sua casa. Estava envolvida com as atividades, muitas da sua igreja, mas estava relaxando o cuidado da sua casa e o seu marido estava pensando em dar o fora enquanto é tempo. Alguém ativada religiosamente, mas não cuidando do seu lar, e a Bíblia diz que quem não cuida do seu lar é pior do que o incrédulo. Nega a fé. Então é preciso cuidar da sua casa. Irmãos, se nós olharmos para Caim e Abel, nós vamos ver que os dois fizeram uma oferta. Os dois serviram ao Senhor. Mas o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Ele serviu, ele se movimentou, ele fez adoração, ele apresentou ao Senhor, mas foi uma oferta vazia. Uma oferta sem amor, uma oferta sem alegria, uma oferta sem adoração, uma oferta que não foi primícia. E Deus então aceitou a oferta de Abel,
mas rejeitou o culto, rejeitou a adoração de Caim. Então, queridos, ativismo religioso é o fazer sem a dependência de Cristo e da sua palavra. Quantos na igreja, irmãos, pensa que porque fazem alguma coisa na igreja, pode continuar pecando? Porque se envolve com algo na igreja, pensa que pode continuar desobedecendo a Deus na sua vida pessoal. Queridos, algumas vezes, não muitas, né? Eu precisei chamar alguns irmãos e disciplinar esses irmãos. No sentido de pedir para eles não continuarem à frente do serviço na igreja. De não continuarem à frente de um ministério na igreja. Por quê? Porque eles tinham talento, eles faziam muitas coisas interessantes na igreja, mas estavam vivendo uma vida de pecado. Estava no adultério, estava na prostituição, estava no roubo, estava na mentira, estava no engano. Eram talentosos, mas era apenas um ativismo religioso, colocando o talento que eles tinham para fazer algo acima do caráter de Cristo, acima de submissão a Cristo. Tiveram que ser afastados. Então, queridos, o ativista religioso, pelo fato de fazer, quer o aplauso, quer os elogios de todos. Mesmo no pecado. Mas, queridos, uma igreja não pode permitir isso, um pastor não pode permitir isso. Que pessoas continuem na frente de um ministério, continuem usando da palavra, continuem sendo olhado por todos, vivendo, apesar de fazer muitas coisas, mas vivendo uma vida de desobediência a Cristo, desobediência a Deus. Não pode continuar diante do povo. O ativismo religioso, sem o temor de Cristo, é o fazer só pelo movimento, sem seguir a cabeça que é Cristo. É mais ou menos assim, queridos. O Senhor manda Jonas para Nínive. A palavra é: Jonas, vai para Nínive. Mas o que Jonas faz? Ele compra uma passagem para Tarsis. Ele vai para outro lugar. Ele acha que está certo. Ele acha que ele pode fazer isso. Mas a história diz que o Senhor o repreendeu. Porque ele estava estava indo para algum lugar, mas não era para o lugar que Deus havia determinado. É como se o Senhor mandasse os discípulos para esperar em Jerusalém. Espere em Jerusalém até que o Espírito Santo desça e vocês sejam revertidos. Mas eles dissessem assim: não, nós já vimos o Cristo ressurreto. Já tivemos essa grande emoção em nossa vida e vimos que ele morreu, sepultou e agora está vivo. Então vamos logo. Não era assim que o Senhor estava dizendo. Vocês já me viram ressurreto, mas espere em Jerusalém, para que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. O Senhor manda José para a cova, para o cárcere. Mas se José dissesse: não, eu quero logo o trono, eu quero logo o governo do Egito, do mundo, eu quero assentar do lado de Faraó. Ele poderia achar que ele já tinha o talento, que ele já tinha sabedoria, que ele já tinha condição de assim fazer. Mas Deus disse para José: primeiro, José, antes do holofote, antes de sentar ao lado de Faraó, você vai subir a escada, degrau por degrau. Você vai passar por um treinamento para que você possa exercer o chamado maior que eu tenho para a sua vida. Queridos, o Senhor quer nos usar, mas antes disso Ele nos manda para a escola. Olha aqui para mim, queridos. O Senhor quer te usar, mas antes Ele te coloca numa escola. Por mais que você queira ser o professor, que você queira ser o mestre,
Quantas pessoas querem ser o seu próprio professor, querem ser o seu próprio mestre, mas o Senhor quer que a gente sente e aprenda. Mesmo que a gente já julgue sabedor, conhecedor de muitas coisas, de grandes coisas, que temos o talento, mas quando a gente se acha dessa maneira, nós achamos custoso, demorado, ter que tirar um tempo para sentar e ouvir e aprender. Nós gostaríamos de logo, muitas vezes queremos ir logo na ação, queremos ir logo no emocionante, queremos ir logo ficar na frente. Mas Deus nos manda para a escola. Na vida espiritual, Deus tem uma escola para os seus filhos, para treinar o caráter. E é justamente essa escola que vai nos preparar para o futuro, vai nos preparar para coisas maiores, para coisas grandes, se nós cabularmos as aulas. Se nós não entendermos o processo, nós nunca chegaremos no destino que Deus tem para as nossas vidas. José chegou no destino, mas ele passou pela escola. Os apóstolos chegaram nas nações, mas eles tiveram que obedecer, eles tiveram que andar com o Senhor, que aprender com o Senhor, até que um dia Deus pôde usá-los poderosamente. Então muitas vezes aquilo que a gente pensa que é chato, aquilo que muitas vezes a gente pensa que não é favorável, aquilo que muitas vezes nós pensamos que não seria necessário, é justamente essas coisas que nos levam além nos planos e propósitos de Deus em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Irmão, Deus quer a nossa adoração. Deus quer a sua adoração, mas precisa ser em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus quer usar a sua vida, mas não é de qualquer jeito, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Deus tem um propósito e Ele usa os líderes e Ele usa a igreja para treinar você para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas se você não se submete ao processo, você vai ficar pelo caminho. Mas Deus quer que você vá além. Diga glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de Cristo é um chamado à obediência. Você pode dizer amém? Há pessoas que querem uma certa comunhão com a igreja, mas não querem largar o pecado, velhos costumes e o controle da sua própria vida. Não se submete a nada. Querem continuar com o remo, com o lemo do navio da sua vida em suas mãos e não querem soltar para nada. Algumas pessoas vêm à igreja, mas parece que querem apenas uma dose de Jesus. Não querem o tratamento inteiro de Jesus. Muitos estão na igreja, mas estão querendo o cristianismo sem a cruz, sem a mudança profunda na sua vida. É a busca da fé mais como autoajuda, mais como um trampolim para melhorar a sua autoestima. Talvez querem uma solução material, realizar um sonho, receber uma cura, um milagre. Mas quando entra o tratamento, quando entra a correção, quando entra o sofrimento, quando entra a paciência, quando é preciso tratar de perdoar, quando tem que amar, quando tem que servir, muitos gemem, clamam e caem fora. E não permanecem. Enquanto vem elogio, enquanto vem bênção, enquanto vem cura, enquanto vem prosperidade, estão felizes, estão alegres, estão louvando e cantando, mas quando vem a prova, quando vem a dor, quando vem a correção, estão pulando fora. Estão procurando outro lugar que seja mais aprazível aos seus próprios pensamentos. Então, queridos, olha aqui para mim, a verdade
é que nós podemos, querido, estar na igreja e o centro não é Jesus, o centro somos nós mesmos. O centro é o nosso próprio ego. Nós não estamos pensando em servir a Cristo, estamos pensando em servir a nós mesmos. Então, quando nós ouvimos coisas que impactam o nosso ego, que não satisfazem nossas expectativas, nossos sonhos, então nós nos entristecemos e não achamos graça na mensagem. E achamos que é muito difícil as coisas. Sabe, irmãos, em nossos dias está muito se valorizando o aqui e agora. E se está desvalorizando a salvação eterna. Está se lutando muito pela felicidade da terra, mas está se esquecendo de buscar a felicidade eterna, a felicidade do céu. Mas o Senhor Jesus nos mostra a fundamental importância, o valor superior da salvação eterna em relação a tudo que há na terra. Jesus disse em Mateus 18, 8 e 9, portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Jesus disse isso, irmãos. Não leve isso literalmente e amanhã ou depois você vai aparecer aqui no culto só com um olho só com a perna só. Diz, não, pastor, porque Deus escandalizando, está me fazendo tropeçar, então arranquei a perna. Não leve pelo lado literal, mas leve pelo lado da importância das coisas do céu. Ninguém arranca o olho, querido. Ninguém arranca a sua própria perna. Só se for extremamente necessário, feito por um médico, no hospital, com anestesia, de preferência em São Paulo, Estados Unidos, em algum lugar do mundo que tenha uma medicina avançada. Mas Jesus está dizendo, em comparação à eternidade, que é melhor ficar sem algo aqui da terra, ser prejudicado aqui na terra, abrir mão de algo aqui na terra, para ganharmos aquilo que é eterno, para ganharmos aquilo que dura para sempre, para ganharmos aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você pode dizer glória a Deus. Então, querido, é melhor entrar na vida sem um olho, sem um pé, sem uma mão, sem a língua, sem uma parte do corpo, do que com todos esses órgãos saudáveis ir para o inferno. Por isso que Paulo disse, o exercício corporal para pouco tem proveito. Nós sabemos que o exercício corporal, ele é fundamental aqui na terra. Todos nós precisamos fazer exercícios corporais. Muito mais nesse tempo agora, precisamos nos exercitar. Porque nós vivemos uma época que a gente trabalha sentado, num lugar parado. E aí isso vai trazer doenças no nosso corpo. Mas só, irmãos, que todo cuidado que a gente tem com o nosso corpo só dura até o dia da sepultura. O valor só vale até o dia da morte. E por mais que nós façamos e tomamos remédios, preocupemos, mas todos vamos morrer. Então pouco vale. Vale o quê? 80 anos, 70 anos, 90 anos. Aí quando se compara à eternidade, o que é 100 anos diante da eternidade? O que é 110 anos diante da eternidade, daquilo que não tem fim? Então o Senhor está dizendo, a eternidade é mais importante. Então olha aqui para mim, irmãos. É melhor uma pessoa desempregada ir para o céu do que empregada ir para o inferno. É melhor uma pessoa pobre do que uma pessoa milionária ir para o inferno, o rico e o Lázaro.
É melhor uma pessoa doente de câncer morrendo com Cristo do que uma pessoa saudável morrendo e indo para o inferno. É isso que Jesus está dizendo, a importância das coisas eternas. Nós precisamos, queridos, viver a nossa vida cristã com essa perspectiva da eternidade. Como estou entendendo, diga amém. Então, o que acontece muitas vezes, queridos? Olha aqui para mim. Por que que a Europa se desviou do Evangelho? Portugal, Inglaterra, Holanda, França, são lugares dominados pelo ateísmo. Pessoas que negam a existência de Deus. Mas antigamente foram o berço da reforma protestante. Começou lá a fé evangélica há muitos anos atrás. Mas o que levou essas nações a se tornarem nações que precisam ser evangelizadas no tempo de hoje? A prosperidade, irmãos. A prosperidade. A prosperidade financeira. A prosperidade intelectual. A prosperidade material levou essas nações a se distanciar de Deus, a se distanciar do Evangelho. Olha aqui para mim, irmãos. Quando começamos a comunidade, irmãos, 80% era jovens e adolescentes. E nós éramos uma igreja que estava nas vigílias. E era muita gente lá em casa. Todas as vigílias eram muitos orando. Nos encontros. Jovens e adolescentes. Gente apaixonada por Deus. Querendo servir a Deus. Mas o que acontece em nossos dias? Começaram a prosperar. Começaram a entrar em faculdade, começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter recursos. E o que veio junto com isso? O que veio? Frieza espiritual. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para oração, não tem mais tempo nem para vir no culto de domingo, não tem mais tempo mais para evangelizar. Não ganham almas mais, não testemunham de Cristo mais, porque estão preocupados em ganhar dinheiro. Estão preocupados em usufruir dos bens que estão conseguindo, porque prosperaram materialmente. E estamos vivendo uma frieza espiritual. Estamos dando valor somente o aqui e agora. Estamos tirando nossos olhos da eternidade. Precisamos voltar a olhar de novo para Cristo. Precisamos voltar de novo a olhar para a eternidade e consagrar e dedicar a Cristo o nosso trabalho, a nossa riqueza, o nosso tempo, o nosso testemunho, de realmente fazermos tudo para a glória de Deus. Então a minha prosperidade não me tira da oração, a minha prosperidade não me tira da comunhão com Deus, o meu avançar financeiramente não me afasta do amor a Cristo. Qualquer coisa de bom que aconteça na minha vida, que Deus me concede, não me tira da comunhão com o meu Deus, não me afasta de Cristo. Olha aqui para mim, irmãos, e eu desejo para você, que se for para você se afastar de Cristo, porque você está prosperando, que essa prosperidade suma da sua vida, que você volte à pobreza total, se for possível. Se for para me afastar do caminho do Senhor, que Deus me tire tudo, mas que eu possa entrar no céu, que você possa entrar no céu e nós possamos receber galardão de Deus em nossas vidas. A riqueza, a prosperidade não é maior do que Cristo na minha vida. A riqueza e a prosperidade não é maior do que Cristo em sua vida. Cristo é maior, Jesus é maior e é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o suor, todo o esforço e toda a nossa adoração. Você pode dizer amém, querido? Quero concluir, queridos,
Não há salvação sem obediência, sem entrega. Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém, querido? Não há salvação sem obediência, sem entrega. Pedro e os apóstolos deixaram família, pescaria, casas. Se dedicaram a servir, a andar após Jesus. O reino é para os que começam e perseveram, para aqueles que continuam, querido. Como já li, 1 Coríntios 15, 58, sede perseverante na obra do Senhor abundante. Não será em vão o nosso trabalho no Senhor. Que nós venhamos continuar sem recuar, servindo ao Senhor. Jesus nos manda lançar a mão no arado e não olhar atrás. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa as tragédias, não importa se arrancar o braço, se arrancar a mão, se arrancar o órgão do nosso corpo, perseveramos, continuamos, servimos ao Senhor até o fim de nossas vidas. Tirar o emprego, o salário, não importa, continuamos com o Senhor. Levaram a casa, levaram os bens, continuamos com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus, querido? A fé que nos salva é uma fé obediente a Cristo. Não tem como, queridos. Não tem como ser diferente. Não adianta dizer só que é de Cristo. Não adianta só falar que é de Cristo. A nossa fé precisa nos levar à obediência a Ele. Porque é isso que demonstra que realmente nós temos fé. Sem obediência não existe fé. Jesus é o nosso maior exemplo. Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Queridos, olhando para Jesus. Jesus, ele veio obedecer ao Pai. Suportou as contradições dos homens. Suportou a cruz. Desprezou a afronta. Não se magoou por causa da afronta. Mas isso fez com que Jesus se assentasse à destra, à direita do trono de Deus, do trono do Pai. Então, a palavra de Deus fala, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Enfrente a dificuldade. Enfrente o presente século. Enfrente esse tempo. Perseverando, olhando para Jesus. Jesus derramou o seu sangue. Jesus entregou a sua vida. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o escritor fala, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E se nós estamos tendo alguma dificuldade, ele fala, vocês ainda não sofreram até derramar o sangue na luta contra o pecado. Vocês não tiveram que entregar a vida ainda. Jesus entregou a vida. Talvez alguns vão precisar entregar a vida. Como na história nós sabemos que isso aconteceu. Mas olhe para Jesus. Queridos, olhando para Jesus, vendo a recompensa que Jesus recebeu do Pai, a capacidade que o Pai deu para ele, para que ele fosse até o fim. Esse mesmo Jesus, nós olhando para ele, nós recebemos do seu Espírito e da sua capacidade para irmos até o fim. Irmãos, olha aqui para mim. A maior honra para um cristão é morrer pela fé em Cristo. Irmãos, para mim, seria muito honroso morrer pela fé em Cristo. Eu não sei se eu teria coragem, né? De passar por isso. Mas se o Espírito Santo me capacitar, eu posso ir até o fim e morrer por Cristo.
Amém? Amém? Então não importa o que possa acontecer. Se Deus preparou algo para a sua vida, por você mesmo, você não é capaz. Mas olhando para Jesus, o Espírito Santo te capacita para que você possa seguir a Jesus até o fim. Amém? Está na hora de lá no seu trabalho, você começar a impactar as pessoas. Lá no seu emprego, você começar a impactar as pessoas com uma vida com Jesus. Lá na sua viagem, lá onde você for, você impactar as pessoas com seu amor a Jesus. Amém, queridos? Se você ter a sua vida com Deus, devocional, comunhão, relacionamento, buscando o Senhor, para enfrentar as lutas, para enfrentar dificuldades. E se você prospera, o seu coração não é enganado, você continua servindo o Senhor com a sua riqueza. Não é só para você, é para a glória de Deus, é para abençoar pessoas. Abençoar a sua casa sim, mas também abençoar outras pessoas. Abençoar o mundo em nome de Jesus.